Caríssimos irmãos e irmãs do Santuário da Vida, também você que está nos acompanhando agora. Antes de começar a reflexão, quero dizer que estava com saudades de vir aqui e também de rezar com você à distância. Estive fora fazendo alguns encontros e cursos, mas normalmente toda sexta-feira a gente se encontra por aqui no Santuário da Vida. E hoje, São Marcos nos dá um evangelho belíssimo, com alguns desafios para refletir. Fala de muita coisa, fala de uma figueira, fala do templo, fala da oração. No primeiro momento a gente pode se perguntar, olha o que Jesus disse, que ninguém coma mais dos seus frutos. Será que Jesus não gostava de figueira? O que vocês acham? Na terra dele é muito comum isso, não é? Haver uma figueira. Dizem que em Jerusalém, aos arredores, tem muita coisa, tem muita figueira. Ainda não conheço, em outubro, se Deus quiser, eu quero ir lá para conhecer a terra de Jesus. Talvez poderíamos ainda nos perguntar, será que Jesus amanheceu com o pé esquerdo, não acordou bem? Na verdade ele amanheceu com os dois, né? O esquerdo e o direito, mas será que não acordou bem? Dificilmente, porque a gente vê que num dia ele estava em Jerusalém, depois ele foi para Betânia. Quem é que morava em Betânia? Marta, Maria e Lázaro, que eram os grandes amigos de Jesus. Quando a gente está com os amigos, normalmente a gente tem uma noite gostosa, então não era isso. Irmãos e irmãs, quando Jesus amaldiçoou essa figueira, é porque há um símbolo que nós precisamos entender. A palavra de hoje, na primeira parte, ela nos fala de um símbolo, depois de uma ação de Jesus lá no templo, e o ensinamento de Jesus através da oração. Símbolo do quê? A figueira era símbolo da fé, era símbolo, de certo modo, do povo de Deus. E é interessante notar que Jesus, ele estava indo para onde? Para o templo, não era? Saiu de Betânia, viu a figueira, estava indo para o templo. Na verdade, São Marcos está dizendo que nós precisamos fazer uma relação dessa figueira com aquilo que é aprendido no templo. A figueira deveria ser o sinal de um povo, irmãos e irmãs, que produzisse frutos. Mas Jesus chega naquela figueira e só encontra folhas. Ele não encontrou frutos. E o Senhor está falando comigo e com você agora, a respeito da nossa fé. Qual é a nossa fé? É uma fé que produz frutos ou simplesmente folhas? Às vezes, nós somos muito bonitos. Às vezes nós somos muito belos e até aparentamos em ter uma fé muito bonita. Mas quando se procura um fruto para matar a fome, nós não somos capazes de produzir. E é justamente isso que Jesus está dizendo. Olha, a nossa relação no templo, a nossa relação na igreja, a nossa relação com Deus, a nossa relação de fé, não é simplesmente para produzir em nós folhagens ou alguma coisa que as pessoas podem ver. Na verdade, essa nossa relação com Deus precisa produzir algum tipo de fruto, precisa produzir algum bem para a humanidade. Sim, meus irmãos, Deus nos deu essa vida, não para que a gente passasse aqui a passeio. Você já sabe disso, você não está nesse mundo a passeio, sabe disso ou não? Nós estamos nesse mundo para significá-lo. Estamos nesse mundo para conhecer, amar a Deus e dar sentido a tudo que está nesse mundo. A primeira leitura do livro do Eclesiástico é maravilhosa. Olha só o que nos diz o sábio. Vamos fazer o elogio aos homens famosos, os nossos antepassados, aquelas pessoas que passaram. Aí ele diz que outros, não diz você, diz assim, olha, outros não deixaram lembrança alguma. Desapareceram como se não tivessem existido. Não viveram, ou viveram como se não tivesse vivido. Olha que coisa interessante. É interessante porque nós existimos. É interessante porque nós vivemos para deixar alguma coisa nesse mundo, para dar a nossa contribuição. E é por isso que vem esse elogio. Depois leiam de novo essa primeira leitura. Ele está dizendo, olha, a melhor herança foi aquilo que foi plantado no coração dos filhos, no coração dos netos. Essa senhora bonita que está aqui na frente, como é que é o nome da senhora? Thelma, dona Thelma. É a família da senhora que está aqui? Esse aqui é neto? Nora e o filho da senhora. Que bom que a senhora colocou esse filho no caminho certo, não é?
trouxe a nora também, e o neto que está sendo educado. Irmãos e irmãs, todos nós temos essa missão. Nós não poderemos ser esquecidos, mas nós iremos permanecer sempre na vida das pessoas que nos mostraram algo bom. Se a dona Thelma educou o filho na igreja, o filho falou, eu quero casar com uma mulher de fé, e conseguiu, consequentemente, se Deus quiser, esse neto também vai ser, com esse sorriso bonito que está aqui. Precisamos ser pessoas que produzam esse tipo de fruto, mas é um fruto que transforma a vida das pessoas e significa a vida das pessoas. Por isso é um símbolo. Eu e você somos um símbolo. A dona Thelma também é um símbolo. Você também que está nos acompanhando agora é um símbolo. São Beda, interpretando esse evangelho, ele diz assim, que às vezes Deus passa pela nossa vida para ver se também tem um fruto. Jesus teve fome, muitas pessoas têm fome, muitas pessoas se aproximam de nós para saber se elas podem se alimentar daquilo que nós somos, daquilo que nós falamos e daquilo que nós fazemos. Não é? Como é que é seu nome, minha querida? Dona Ivete, não é? Se Jesus passar e dar uma chacoalhada na Ivete, vão cair alguns bons frutos daí, Ivete? Ele já deu um chacoalhão em você? E tem muitos frutos aí. Deus seja louvado. Deus seja louvado. Irmãos e irmãs, em Jesus também nós somos fonte, nós somos árvore. Em Jesus nós precisamos produzir os nossos frutos. Esse é o simbolismo. Jesus vai no templo e faz uma ação. Qual é a ação? Purifica o templo. Ele diz que o zelo pela casa do Senhor o consome. E diz ainda, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio, porque é uma casa de oração. A nossa relação com Deus não é uma relação comercial, apesar de às vezes nós queremos ter uma relação comercial com Deus. A nossa relação com Deus é de coração para coração. Olha quanta gente bonita do apostolado da oração aqui. Eu fico tão feliz quando vejo vocês do apostolado da oração na missa, porque eu tenho certeza de que tem alguém rezando pelo Papa, pelo bispo, pelos padres, pela igreja. A nossa relação com Deus precisa ser uma relação de coração para coração. É o que Jesus faz. Infelizmente, aquelas pessoas estavam preferindo uma relação comercial. Quando nós vamos à igreja, quando nós vivemos numa comunidade e saímos de lá, a gente sai melhor ou sai pior? Deveríamos sair melhor. Meu pai sempre diz, e minha mãe também, se vai para a igreja, vai para aprender alguma coisa. É por isso que desde pequeno eles obrigavam a gente a ir. Justamente para que nós fôssemos pessoas melhores, para que nós nos tornemos pessoas melhores. Essa é uma reflexão que faço eu como padre, porque eu preciso ser um instrumento de Deus, apesar dos meus defeitos, eu sei que tenho. Quem está mais perto de mim sabe muito bem. Mas acima de tudo nós precisamos ser instrumentos de Deus, falar menos de nós e mais de Deus. Agora, quem é líder de comunidade também, né? Eu sei que tem muitas pessoas que são líderes de comunidade e acompanham a missa. O que você faz quando alguém novo chega na comunidade? Acolhe e faz com que a pessoa se sinta pertencente? Precisamos fazer isso. As pessoas têm que ser bem acolhidas na igreja, senão não voltam mesmo, as pessoas estão muito feridas. E precisamos ser a mão de Jesus estendida para quê? Para acolher como pastores. Para que de fato a igreja, para que de fato o templo seja um lugar de oração, seja um lugar de encontro, seja um lugar de louvor. Para que chegue o final de semana, o primeiro programa que a gente tem certeza que vai fazer é ir à missa. E quem é de missa diária, tem esse compromisso também. Eu estou vendo o senhor aqui, né? De vez em quando as pessoas perguntam o que o senhor fala quando vai comungar da mão do padre. Cada dia o senhor fala uma coisa. Olha, ele está dizendo aqui para quem acompanhou, todo mundo vê, quando ele comunga aqui na frente com a gente, as pessoas perguntam. Ele está dizendo, é que eu sou a videira, eu preciso beber da seiva. E eu converso com ele. Alguns são de missa diária, alguns são de missas dominicais, mas o importante é que nós tenhamos a alegria de ir ao templo, de levar os nossos filhos à igreja, de participar da comunidade. O terceiro ponto é na oração. Jesus está dizendo, se vocês pedirem alguma coisa com fé,
as coisas vão acontecer. Mas a gente pergunta, mas padre, às vezes eu rezo, Deus não atende a minha oração. Vamos lá. Primeiro ponto, por que Deus às vezes não atende uma oração? Porque Ele é muito misericordioso. Porque às vezes Ele não vai conceder alguma coisa para nós que sabe que não nos vai fazer bem. Por isso que Ele não atende uma oração. Segundo lugar, Ele está dizendo no finalzinho, Jesus diz, olha, na oração vocês precisam perdoar quem vos ofendeu. Se a gente leva uma oração a Deus com mágoa no coração, gente, é relação de coração para coração. Precisamos purificar o nosso coração para entender aquilo que Deus quer e aquilo que Deus pode fazer por nós. Existem 3 elementos que têm de estar na nossa oração e assim a gente vai finalizar a reflexão. Primeiro, a nossa oração tem que ser humilde. Somos pó. Dependemos de Deus, a nossa oração tem que ser humilde. Segundo, a nossa oração, ela tem que ser persistente. Terceiro, a nossa oração tem que ser convicta e confiante. Convicta e confiante. Jesus falou assim, se você tiver fé e fizer uma oração, vai dizer para essa montanha, saia daqui, ela vai sair. Quantos de nós precisamos remover algumas montanhas aqui dentro do coração, hein? Não tem um problema que de repente aparece na vida, você fala, isso aqui é grande demais, eu não vou conseguir suportar. Passou o tempo, você rezou, parece que aquele problema desapareceu. É isso que acontece. Tenhamos essa fé. Produzamos bons frutos. E saibamos acolher bem as pessoas que visitam as nossas comunidades. Tenhamos algo a dar. Especialmente o amor a quem precisa de amor. Glória ao Pai, e ao Filho e ao Espírito Santo. Amém. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Este programa tem o apoio dos nossos benfeitores. Seja você também um benfeitor evangelizando conosco. Ligue 0 operadora 11 4200 8080.